Jesus, meu nome é Rogério e tenho o prazer enorme de falar sobre o tema juízo. O julgamento da casa de Deus é importante para entendermos a Bíblia por completo. Eu já falei sobre isso em um dado momento aqui no canal. O que há de acontecer antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Já falei que todos nós que aguardamos a volta de Jesus, de alguma forma somos adventistas. Esperamos a parousia, a manifestação da volta do Senhor Jesus. Mas antes disso, vem o juízo. E o povo do juízo se levanta para reerguer as verdades bíblicas. Olha que sol maravilhoso. Vamos orar? Senhor meu Pai, digno de toda a honra e toda a glória, nos guie nesse estudo e fortaleça-nos nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Quero falar sobre esse tópico hoje, saber histórico e teológico. Aquilo que é lógico nem sempre é teológico. Escritos históricos e teológicos. Vamos lá. Muitos julgam ser essencial. Eu estou lendo aqui a apostila do nosso irmão José Carlos Costa, tá ok? E eu deixei aqui nos slides para acompanhamento. Muitos julgam ser essencial como preparo para a obra cristã adquirir amplos conhecimentos dos escritores históricos e teológicos. Supõem que esse conhecimento lhe será de utilidade no ensino do Evangelho. Prestem atenção, mas seu laborioso estudo nas opiniões dos homens tendem a enfraquecer-lhes o ministério. Eu dou um exemplo aqui no fastigante estudo sobre teologia bíblica do Novo Testamento. Ali, para mim, paralisa todo teólogo. Ali, aquele estudo fadigante sobre a teologia bíblica do Antigo Testamento, é bom saber. É importante saber, mas fastigar, como está falando aqui, e já que eu tive contato com a teologia moderna quando eu era católico, eu entendo como é difícil manter o foco na obra do Evangelho, na volta de Jesus. Em vez de fortalecer, enfraquece. Quando vejo bibliotecas, tá aí, ó, alentadas, volumes de conhecimento de história e teologia, penso, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Ciências do Bom Viver 441. Continuando. Há um estudo de história que não é condenável. A história sagrada era um dos estudos das escolas dos profetas. No registro de seu trato com as nações, foram delineadas as pegadas de Jeová. Assim, hoje em dia, cumpre-nos considerar seu trato com as nações da terra. Devemos ver na história o cumprimento da profecia. Devemos ver na história o cumprimento da profecia. Olhe para a história. Busca conhecimento dos fatos, daquilo que é verossímil, que é verificável, e perceba ali as pegadas do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso, guiando a história para salvar a humanidade pecadora. E para isso precisamos nos arrepender. No registro, estudar as operações da providência nos grandes movimentos de reforma, o entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o final, combate do grande conflito. Essa é a questão também de observarmos o mundo hoje nesse aspecto. Estamos no grande conflito, nós somos o povo do juízo, nós somos o alvo de Satanás para confundir as nações. Porque se o povo do juízo não assume o seu papel, as nações ficam perdidas. Por quê? Sem profecia, o povo de Deus, a casa de Deus, se corrompe. Sem conhecimento, o povo de Deus padece. Então, a profecia é importante, a teologia é importante, mas o mais importante é testemunhar Cristo. É isso que vai manter o meu e o seu nome, Testemunha da Verdade, Rogério Santos da Silva, e colocar lá, no livro da vida, Testemunha da Verdade. Ciência do Bom Viver 442. Mas a história, como é comumente estudada, ocupa-se com os efeitos dos homens, suas vitórias nas batalhas, seu êxito na realização do poder e da grandeza. Perde-se de vista a atuação de Deus nos negócios dos homens. Essa é a ideia. Às vezes ficamos tão fixados na teoria e esquecemos do Deus da história. Deus conhece o princípio, Deus conhece o fim desde o princípio. O homem acaba se fechando nesses conhecimentos e não percebe o agir de Deus na história.
Conforme muitas vezes é ensinada, a história é pouco mais do que um relatório sobre o surgimento e queda de reis, intrigas das cortes, vitórias e derrotas dos exércitos, toda uma narrativa de ambição e avidez. É um esgoto, meu irmão. Engano, crueldade, mortandade. Se você for ver a história dos Césares, de Roma, de Calígula, por exemplo, ensinada desta maneira, seus resultados não poderão deixar de ser prejudiciais. O que? A mente. As pungentes repetições de crimes e atrocidades e monstruosidades, as crueldades que são descritas, plantam sementes que em muitas vidas produzirão fruto em uma colheita de males. Livre Educação da Sra. White, página 238, eu estou lendo nesse exato momento. Tem um livro chamado Robinson Crusoe, que a Sra. White tem o prazer aqui, eu vou colocar aqui, ó, de ressaltar. O melhor meio de impedir o crescimento do mal é ocupar previamente o terreno. Então nós temos que ocupar o terreno para que Satanás não trabalhe na nossa vida. Bem, continuando aqui, a Sra. White diz que esse livro Robinson Crusoe, né, tem uns detalhes aqui que eu vou ler, para que deixe bem claro aqui. Nos Conselhos para Pais, Professores e Estudantes, página 136. O melhor meio de impedir o crescimento do mal é ocupar previamente o terreno, aqui, a mente. Em vez de recomendar a vossos filhos que leiam Robinson Crusoe, que conta a história sobre os Estados Unidos, sobre Abraham Lincoln, ou histórias fascinantes da vida real, como A Cabana do Pai Tomás, abre-se as Escrituras e despendei algum tempo cada dia lendo e estudando a Palavra de Deus junto com os filhos. Conselho aos pais, professores e estudantes. Se o gosto intelectual e moral foi pervertido pelos absorventes contos de ficção, de maneira a não ver a inclinação para o espírito se aplicar, há uma batalha a ser travada a fim de vencer esse hábito. O amor à leitura de ficção deve ser imediatamente vencido. Conselhos para pais, professores e estudantes. Os clássicos. Nos colégios e universidades, meus irmãos, milhares de jovens consagram grande parte dos melhores anos da vida ao estudo do grego e do latim. Lembrando, dos 4 anos de idade na escola, são 23 anos na escola absorvendo esses conteúdos, meu irmão. Como é que vai conter e extrair o caráter de Jesus? Nos colégios e universidades, milhares de jovens consagram grande parte dos melhores anos da vida ao estudo do grego e do latim. E quando se acham empenhados nesses estudos, a mente e o caráter são moldados segundo os maus sentimentos da literatura pagã, cuja leitura é, em geral, considerada parte essencial ao estudo dessas línguas. Ciências do Bom Viver, página 443. E para concluirmos aqui, eu quero ler Ciências do Bom Viver, página 444. Olha o que está escrito lá. Os que estão familiarizados com os clássicos declaram que as estratégias gregas se acham repletas de incesto, homicídio e sacrifícios humanos, e deuses compuscentes e vingativos. Incomparavelmente melhor seria para o mundo se a instrução obtida dessas fontes fosse dispensada. E agora vem a parte que me cabe aqui. Lá em Provérbios, casa-se com a sabedoria, não com a loucura deste mundo. Andará alguém sobre as brasas sem que queime os seus pés? É difícil. Eu falei, a Sra. White também colocou a analogia de alguém mexer com carvão sem sujar as mãos, sem sujar a mente. Olha o que Jó diz lá em capítulo 14, verso 4. Quem do mundo tirará o puro? Quem tirará o puro do mundo? Nós precisamos do azeite puro batido. Somente na palavra, somente em oração, somente em Jesus Cristo. E aí, Jó responde, ninguém vai tirar o puro do mundo. Então essas ideias, essas coisas, essas histórias são do mundo. Por isso que nós temos que unir a história, o saber histórico com o saber teológico. E tomar cuidado com o lógico e o não teológico. Continuando. Quem do mundo irá ao puro? Ninguém, né? Poderemos então esperar que a juventude desenvolva caráter cristão, enquanto sua educação é moldada pelos ensinos daqueles que desafiam os princípios da lei de Deus? Não tem jeito, meu irmão. Não tem como um caráter cristão nascer de alguém que fica mais de 20 anos na escola absorvendo esses conteúdos. Pode acontecer,
milagres de Deus, mas grande maioria, 80%, se perde com essas ideias. E os melhores anos da vida, que é a juventude, é perdida. Entendeu? Deus te abençoe e te guarde, e preste atenção a essas informações e coloque em prática na vida dos seus filhos. Tá bom? O saber teológico com o saber histórico. Cuidado com o lógico e não teológico. E lembre-se, nem tudo que falarem para você na escola, na faculdade, nos jornais, nas publicidades ou nas conversas por aí afora é verdade. Precisamos da referência, e a referência é o livro guia, é a Bíblia. O livro do juízo é a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus não cabe, também não cabe a nossa observação. Tá bom? Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. A senhora White e Lutero também disse: as portas do inferno são as faculdades que negligenciam a verassimilidade da palavra de Deus, da Bíblia. Deus te abençoe, te guarde, te ilumine nesse estudo.